Quando Paulo escreveu aos cristãos de Éfeso, ele não estava apenas transmitindo conselhos espirituais. Ele estava estabelecendo o fundamento de uma vida completamente nova. No capítulo 4 da carta aos Efésios, versículo 1, o apóstolo inicia com uma exortação que carrega o peso de sua própria experiência. Ele se identifica como prisioneiro do Senhor e, dessa condição, implora que os crentes andem de modo digno da vocação a que foram chamados. Essa não é uma sugestão casual. É um apelo urgente que nasce da compreensão profunda de que a vida cristã não é apenas uma mudança de religião, mas uma transformação completa de identidade. O termo grego, traduzido como andar, peripátio, não se refere a um momento isolado, mas a um estilo de vida contínuo, uma caminhada diária que reflete quem você verdadeiramente se tornou em Cristo. A vocação mencionada por Paulo não é uma escolha humana, é um chamado divino que antecede qualquer decisão nossa. No capítulo 1 de Efésios, versículos 4 e 5, Paulo já havia estabelecido que fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Isso significa que a transformação não começa com nosso esforço, mas com a iniciativa soberana de Deus. Quando Ele nos chama, Ele não está pedindo que melhoremos nossa versão anterior. Ele está nos convocando para uma ruptura total com o que éramos e para uma união profunda com Cristo. Andar de modo digno dessa vocação é viver de acordo com essa nova realidade. É permitir que cada área da vida seja moldada pela verdade de que não pertencemos mais a nós mesmos, mas àquele que nos comprou com seu próprio sangue. Paulo lista as características desse andar digno: humildade, mansidão, longanimidade e suportar uns aos outros em amor. Essas não são apenas virtudes morais, são evidências de uma vida transformada pelo Evangelho. A humildade mencionada aqui, tapeiноprosine em grego, era desprezada na cultura romana como sinal de fraqueza. Mas no reino de Deus, ela é a marca daqueles que entenderam quem realmente são. Pecadores salvos pela graça, sem espaço para arrogância ou autossuficiência. A mansidão não é passividade, mas força controlada, a capacidade de responder às ofensas com a mesma graça que recebemos de Cristo. A longanimidade é a paciência que não desiste das pessoas, mesmo quando elas falham repetidamente. E suportar uns aos outros em amor é reconhecer que a comunidade cristã é formada por pessoas em processo de transformação, não por santos perfeitos. Essa caminhada digna não é solitária. Ela acontece no contexto do corpo de Cristo, onde cada membro contribui para o crescimento coletivo em direção à maturidade espiritual. No versículo 22 de Efésios 4, Paulo usa uma metáfora poderosa: despojar-se do velho homem. A imagem é a de alguém que remove uma roupa velha, gasta, contaminada. Essa roupa representa a antiga maneira de viver, aquela que estava corrompida pelas concupiscências do engano. O velho homem não é apenas um conjunto de maus hábitos. É a natureza caída que herdamos de Adão, a inclinação para o pecado que domina a vida de quem está separado de Deus. Paulo está dizendo que essa natureza não pode ser reformada ou educada. Ela precisa ser removida, abandonada como algo que não serve mais. O tempo verbal usado no grego indica uma ação definitiva que já deveria ter acontecido no momento da conversão, mas que precisa ser continuamente aplicada na prática diária. O velho homem se corrompe segundo as concupiscências do engano. Essa expressão revela algo profundo sobre a natureza do pecado. As concupiscências não são apenas desejos intensos, mas desejos enganosos, que prometem satisfação e entregam vazio. Elas operam através do engano, fazendo com que o pecado pareça atraente, inofensivo, até mesmo necessário. É por isso que alguém que vive segundo a carne justifica seus atos, minimiza suas consequências e culpa as circunstâncias ou outras pessoas.
O engano é a ferramenta que mantém o velho homem no controle. Ele convence a pessoa de que ela pode pecar sem colher as consequências, que pode servir a dois senhores, que pode negociar com Deus. Mas Paulo é categórico. Esse homem precisa ser despojado. Não há meio termo. Não há como vestir o novo por cima do velho. Despojar-se do velho homem é um ato de morte. Paulo fala em Romanos 6, versículo 6, que nosso velho homem foi crucificado com Cristo para que o corpo do pecado seja desfeito. Isso significa que a transformação cristã não é apenas comportamental, mas ontológica. É uma mudança no nível do ser. Quando alguém está em Cristo, a velha natureza foi legalmente destituída do trono. Ela não tem mais o direito de reinar. Mas Paulo exorta os efésios a viverem de acordo com essa verdade. Muitos cristãos continuam dando ouvidos ao velho homem porque não compreenderam que ele já foi julgado e condenado na cruz. Eles vivem como se ainda fossem escravos de uma natureza que já foi deposta. Despojar-se do velho homem é reconhecer diariamente que ele não tem mais autoridade sobre você. É recusar-se a atender seus pedidos. É tratá-lo como algo morto, sem poder, sem direitos. Isso exige vigilância constante, porque o velho homem tenta convencer você de que ainda está vivo. Entre o despojar-se do velho e o revestir-se do novo, Paulo insere um elemento essencial no versículo 23. Renovar-se no espírito da vossa mente. Essa frase é o eixo central da transformação. A mente é o campo de batalha onde a mudança acontece ou fracassa. O termo grego usado aqui, ananiustai, sugere uma renovação contínua, não um evento único. É um processo de substituição de padrões de pensamento antigos por novos, de substituir mentiras por verdade, de desmantelar fortalezas mentais que sustentavam o velho modo de viver. A mente renovada não é uma mente vazia, mas uma mente reorientada, realinhada com a verdade de Deus. É aqui que muitos cristãos falham. Eles tentam mudar o comportamento sem renovar a mente, e o resultado é uma luta frustrante entre o que sabem que deveriam fazer e o que continuam pensando e sentindo. Paulo fala do espírito da mente, não apenas da mente racional. Isso indica que a renovação vai além do intelecto. Ela atinge o âmago do ser, a parte mais profunda onde se formam as convicções, os valores, as percepções sobre Deus, sobre si mesmo e sobre o mundo. Uma mente não renovada ainda pensa como o mundo pensa. Ela avalia o sucesso pelos padrões mundanos. Ela busca segurança nas mesmas fontes que os incrédulos buscam. Ela teme as mesmas coisas e deseja as mesmas coisas. Mas uma mente renovada começa a pensar como Deus pensa. Ela passa a enxergar as situações da perspectiva da eternidade. Ela encontra alegria no que antes parecia sem valor e descobre o vazio daquilo que antes parecia essencial. Essa renovação acontece através da palavra de Deus. Em Romanos 12, versículo 2, Paulo diz que é pela renovação da mente que somos capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente não é passiva. Ela exige disciplina e escolha deliberada. Paulo escreve em 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5, que as armas da nossa milícia são poderosas para destruir fortalezas, anulando sofismas e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que existem estruturas de pensamento que precisam ser derrubadas. São crenças arraigadas, mentiras repetidas tantas vezes que parecem verdade, padrões mentais que foram formados antes da conversão e que continuam operando automaticamente. Renovar a mente é questionar esses padrões, comparar cada pensamento com a verdade das Escrituras e substituir conscientemente o falso pelo verdadeiro. É um trabalho diário, intencional,
que exige meditação na palavra, submissão ao Espírito Santo e comunhão com outros cristãos que possam ajudar a identificar áreas de pensamento distorcido. Sem a renovação da mente, o cristão permanece infantil, oscilante, incapaz de discernir entre o bem e o mal, vulnerável a todo vento de doutrina. O versículo 24 de Efésios 4 apresenta o lado positivo do mandamento: revestir-se do novo homem. Se despojar-se do velho é um ato de morte. Revestir-se do novo é um ato de ressurreição. Paulo não está pedindo que os cristãos criem uma nova versão de si mesmos através de esforço moral. Ele está dizendo que já existe um novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. O verbo grego ketizo, traduzido como criado, é o mesmo usado para a criação original do mundo. Isso significa que o novo homem não é uma reforma do velho, mas uma criação totalmente nova. É algo que Deus fez, não algo que você produz. Sua responsabilidade é vestir essa nova identidade, viver de acordo com quem você já se tornou em Cristo. É como alguém que recebeu roupas novas e precisa tirar os trapos antigos para usar o que lhe foi dado. Essa criação segundo Deus em justiça e santidade revela a natureza do novo homem. A justiça aqui não é apenas conformidade externa à lei, mas um alinhamento interno com o caráter de Deus. É a capacidade restaurada de viver em relacionamento correto com Deus e com os outros, algo que foi perdido na queda e restaurado em Cristo. A santidade é a separação do comum para o sagrado, a consagração que coloca a vida inteira sob o senhorio de Cristo. Juntas, justiça e santidade descrevem uma vida que reflete a imagem de Deus, o propósito original da criação humana. Adão foi criado à imagem de Deus, mas essa imagem foi distorcida pelo pecado. Em Cristo, a imagem está sendo restaurada. O novo homem é a humanidade como Deus sempre planejou que fosse, livre do domínio do pecado, capaz de amar perfeitamente, refletindo a glória divina. Revestir-se do novo homem é uma decisão diária que se manifesta em escolhas concretas. Não basta saber que você é uma nova criatura. É preciso viver como uma nova criatura. Paulo usa a imagem de vestir porque roupas são visíveis. Elas comunicam algo sobre quem você é. Quando você se reveste do novo homem, sua vida comunica aos outros que você pertence a Cristo. Isso acontece nas pequenas decisões, como você reage quando é ofendido, como você usa seu dinheiro, como você trata as pessoas que não podem lhe oferecer nada em troca, como você responde à tentação. Cada escolha é uma oportunidade de vestir o novo ou de voltar ao velho. Em Colossenses 3, versículos 12 a 14, Paulo lista as roupas do novo homem: compaixão, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, perdão e amor. Essas não são características naturais. São frutos da nova criação, evidências de que o Espírito Santo está operando em você. Vestir o novo homem é cooperar com essa obra, escolher conscientemente os caminhos de Deus em vez dos caminhos da carne. No versículo 25, Paulo começa a traduzir os princípios em práticas concretas. A primeira aplicação é direta: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. A mentira é uma das marcas mais evidentes do velho homem. Desde o Éden, onde a serpente distorceu a palavra de Deus, a mentira tem sido a ferramenta do engano. Jesus identificou o diabo como o pai da mentira em João 8, versículo 44, dizendo que não há verdade nele e que quando ele mente, fala do que lhe é próprio. Quando um cristão mente, ele está operando segundo a natureza do inimigo, não segundo a natureza de Deus. A verdade, por outro lado, é essencial ao caráter divino. Deus não pode mentir, conforme Tito 1, versículo 2. Quando o novo homem fala a verdade, ele está refletindo a natureza daquele que o criou.
Paulo não está apenas proibindo a mentira explícita. Ele está chamando para uma cultura de transparência e integridade no corpo de Cristo. A expressão falar a verdade com o próximo tem uma dimensão relacional profunda. O próximo aqui não é apenas qualquer pessoa, mas especialmente os membros do corpo de Cristo. Paulo explica o motivo. Porque somos membros uns dos outros. Quando você mente para outro cristão, você está prejudicando o próprio corpo do qual faz parte. É como uma mão enganando o pé sobre a localização de um obstáculo. A mentira destrói a confiança, e sem confiança não há comunhão genuína. Muitas igrejas são fracas, porque seus membros não conseguem ser honestos uns com os outros. Eles escondem suas lutas, fingem estar bem quando estão quebrados. Projetam uma imagem de perfeição que não corresponde à realidade. Essa cultura de falsidade impede a verdadeira edificação. Falar a verdade, porém, não é o mesmo que ser brutal ou insensível. Paulo escreve no versículo 15 deste mesmo capítulo que devemos seguir a verdade em amor. A verdade sem amor se torna arma. O amor sem verdade se torna sentimentalismo. O novo homem equilibra essas duas dimensões. Ele fala a verdade porque ama as pessoas o suficiente para não deixá-las vivendo no engano. Mas ele fala com compaixão, reconhecendo sua própria fragilidade. Provérbios 27, versículo 6, diz que fiéis são as feridas feitas pelo amigo. Às vezes, falar a verdade dói. Mas é um amor que prefere ferir temporariamente a permitir que alguém continue em um caminho destrutivo. A prática da verdade também envolve honestidade consigo mesmo. Muitos cristãos mentem para si mesmos sobre o estado real de seu coração. Eles racionalizam o pecado, justificam atitudes erradas, negam áreas de desobediência. Mas o novo homem vive na luz, confessando suas falhas e buscando a transformação contínua através da graça de Deus. O versículo 26 apresenta uma das instruções mais desafiadoras de Paulo: irai-vos e não pequeis. Essa ordem parece contraditória à primeira vista. Como é possível estar irado e ao mesmo tempo não pecar? A resposta está em entender que nem toda ira é pecaminosa. Existe uma ira justa, uma indignação santa diante da injustiça, da opressão, da blasfêmia contra Deus. Jesus demonstrou essa ira quando purificou o templo em João 2, versículos 13 a 17. Ele não estava descontrolado, mas profundamente perturbado pela profanação da casa de seu pai. A ira se torna pecado quando é egoísta, quando nasce do orgulho ferido, quando busca vingança, quando é desproporcional à ofensa. Paulo está dizendo que é possível sentir ira sem permitir que ela domine você ou produza ações destrutivas. A diferença está no controle e no motivo. A instrução continua: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aqui, Paulo estabelece um limite temporal para a ira. Mesmo que a indignação inicial seja justificada, ela não pode ser cultivada. Guardar a ira é alimentar a amargura, é dar espaço para que a raiva se transforme em ressentimento, ódio e desejo de retaliação. O pôr do sol marca o fim de um dia, e Paulo está dizendo que cada dia deve ser encerrado com o coração limpo. Isso não significa que todos os conflitos serão resolvidos em 24 horas, mas significa que sua postura interior não pode ser de hostilidade permanente. Provérbios 29, versículo 22, alerta que o homem iracundo suscita contendas e o furioso multiplica transgressões. A ira não resolvida se espalha, contamina outros relacionamentos, distorce a percepção da realidade. Você começa a interpretar tudo através das lentes da ofensa, enxergando hostilidade onde não existe. Paulo dá a razão espiritual para essa urgência no versículo 27. Nem deis lugar ao diabo. A ira prolongada abre uma porta para a atividade demoníaca. O termo grego topos, traduzido como lugar,
significa literalmente um espaço, uma oportunidade, uma base de operação. Quando você se recusa a liberar a ira, você está fornecendo ao inimigo um ponto de apoio em sua vida. Ele usa essa brecha para intensificar a divisão, para distorcer seus pensamentos, para levá-lo a ações que você normalmente não tomaria. Muitos cristãos não percebem que estão sendo influenciados espiritualmente porque acreditam que seus sentimentos são totalmente justificados. Mas Paulo deixa claro que guardar a ira, mesmo quando a ofensa é real, é dar terreno ao inimigo. O novo homem lida com a ira de forma diferente do velho. Ele reconhece a emoção, examina seu motivo, expressa a indignação de maneira construtiva quando necessário e depois libera. Ele confia que Deus é justo e que a vingança pertence ao Senhor, conforme Romanos 12, versículo 19. No versículo 28, Paulo aborda uma transformação radical no comportamento econômico. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, porém, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. A progressão aqui é notável. Paulo não está apenas proibindo o roubo, ele está redesenhando completamente a relação da pessoa com o trabalho e com os recursos materiais. O velho homem rouba porque vive para si mesmo, porque acredita que pode tomar o que não lhe pertence para satisfazer seus desejos. Mas o novo homem não apenas para de roubar. Ele vai além, trabalha honestamente e, mais que isso, trabalha com o propósito de ter algo para compartilhar. Essa é uma inversão total de valores. O foco deixa de ser o que eu posso conseguir e passa a ser o que eu posso dar. O mandamento de trabalhar com as próprias mãos carrega um peso cultural importante. Na sociedade greco-romana, o trabalho manual era frequentemente desprezado pelas classes mais altas. Era visto como algo inferior, destinado aos escravos e aos pobres. Mas Paulo, ele mesmo um fabricante de tendas, conforme Atos 18, versículo 3, dignifica o trabalho honesto. Ele ensina que o labor não é uma maldição, mas parte do propósito de Deus para a humanidade. Mesmo antes da queda, Adão foi colocado no jardim para cultivá-lo e guardá-lo, segundo Gênesis 2, versículo 15. O trabalho se tornou penoso por causa do pecado, mas continua sendo uma forma de participar da obra criadora de Deus. Quando o novo homem trabalha, ele não está apenas ganhando a vida. Ele está exercendo mordomia, usando seus talentos e sua energia para produzir algo bom, algo que beneficia a sociedade e glorifica a Deus. O propósito final do trabalho, segundo Paulo, é ter com que acudir ao necessitado. Essa é a marca da transformação completa. O velho homem tirava dos outros. O homem em transição trabalha para si mesmo. O novo homem trabalha para poder dar. Isso reflete o próprio coração de Deus, que é generoso por natureza. Em Atos 20, versículo 35, Paulo cita Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. O trabalho deixa de ser apenas um meio de sobrevivência e se torna um instrumento de generosidade. Isso muda tudo. Quando você trabalha sabendo que parte do fruto do seu labor será usado para abençoar outros, o próprio ato de trabalhar ganha significado eterno. Você não está apenas cumprindo uma obrigação. Você está participando da missão de Deus de cuidar dos vulneráveis, de restaurar a dignidade daqueles que estão em necessidade. O novo homem olha ao redor e percebe onde há falta e usa seus recursos para fazer diferença. Ele entende que tudo o que possui não é verdadeiramente seu, mas foi confiado a ele por Deus para ser administrado com sabedoria e compaixão. O versículo 29 encerra esta sessão prática com uma instrução sobre o uso da palavra. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem.
A palavra torpe aqui, sapros em grego, significa literalmente podre, corrompida, sem valor. Paulo está falando de toda forma de linguagem que contamina, que destrói, que não produz nada bom. Isso inclui palavrões, piadas obscenas, fofoca, calúnia, palavras de desânimo, crítica destrutiva, mentiras e qualquer forma de comunicação que diminui o outro ou corrompe o ambiente. A boca revela o coração. Jesus disse em Mateus 12, versículo 34, que da abundância do coração fala a boca. Se palavras torpes saem da sua boca com frequência, isso indica que algo ainda não foi transformado no seu interior. O padrão do novo homem não é apenas negativo, evitando o mal. É positivamente construtivo. As palavras devem ser boas para edificação conforme a necessidade. Edificar, oikodome em grego, é o termo usado para a construção de edifícios. Paulo está dizendo que suas palavras devem construir as pessoas, não demoli-las. Mas essa edificação não é genérica, ela é conforme a necessidade, o que significa que o novo homem é sensível ao momento, à situação, ao que a pessoa diante dele realmente precisa ouvir. Às vezes, edificar significa encorajar, outras vezes significa confrontar com amor. Há momentos em que edificar é consolar e há momentos em que é ensinar. O cristão maduro desenvolve discernimento para saber qual palavra é necessária em cada circunstância. Ele não fala apenas para preencher o silêncio ou para impressionar. Ele fala com propósito, buscando o bem do outro. O objetivo final da comunicação cristã é transmitir graça aos que ouvem. Graça é favor imerecido, é bondade que não depende do mérito de quem recebe. Quando suas palavras transmitem graça, elas trazem esperança para o desesperado, perdão para o culpado, encorajamento para o desanimado, sabedoria para o confuso. Elas apontam para Cristo, não para você. Tiago 3, versículos 9 e 10, expõe a contradição de muitos que se dizem cristãos. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. O novo homem não vive nessa contradição. Sua linguagem é consistente com sua identidade. Ele entende que as palavras têm poder, que elas podem curar ou ferir, construir ou destruir. Por isso, ele vigia sua boca, pedindo ao Espírito Santo que controle sua língua. Ele se lembra de Provérbios 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Cada vez que abre a boca, ele tem uma escolha. Vai ministrar vida ou morte? O novo homem escolhe a vida. Escolhe a graça, escolhe edificar. E nessa escolha diária, ele demonstra que a transformação não é apenas interna, mas visível em cada palavra que sai dos seus lábios. A transformação que Paulo descreve em Efésios 4 não acontece da noite para o dia. Ela é uma jornada diária de escolhas, de morrer para o velho e viver no novo. Cada decisão que você toma hoje é uma oportunidade de vestir quem você realmente é em Cristo. Se este conteúdo tocou seu coração de alguma forma, compartilhe com alguém que também precisa ouvir sobre essa nova vida. E se você ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se no canal. Aqui a gente caminha junto, aprendendo a viver essa fé no dia a dia, sem firulas, mas com profundidade. Até o próximo vídeo.